boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal YouTube da Cátedra Fidelino de Figueiredo, um centro de investigação do Departamento de Ciências Humanas do Campus 1 da Universidade do Estado da Bahia, cuja existência deve-se a um convênio assinado no dia 12 de junho de 2013 entre a UNEB e o governo português, através do Instituto Camões. Nesses 8 anos, a cátedra tem feito jus ao seu patrono, Fidelino de Figueiredo, constituindo-se num espaço interdisciplinar de pesquisas, de estudos que se dão a ver nos colóquios, nos congressos, nos encontros e simpósios internacionais, além das exposições que temos realizado sobre a cultura, a língua e as literaturas em língua portuguesa. Hoje, nós celebramos mais uma conquista, esta no plano midiático. E aqui eu não posso deixar de invocar a figura do Fidelino de Figueiredo, que de algum modo paira sobre todos nós que estamos em torno da cátedra. Fidelino, que invocou Júlio Verne para explicar a sua sede de movimento, a ânsia de devassar e conquistar novos horizontes para os olhos e para a alma, quando jovem. Se ele invoca também a figura do Alcide, eu tenho, juntamente com o meu Dom Quixote, a celebrar e partilhar esse momento convosco. Portanto, muito obrigada. E nesta primeira live, nós decidimos apresentar a coleção Atlânticos, publicada pela Pontes Editores, com o apoio da DGLab, da Direção-Geral dos Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas Públicas de Portugal, com a minha coordenação editorial, e é uma coleção que também, eu vou me repetir, mas faz jus aí também ao patrono, porque o Fidelino de Figueiredo, que esteve no Brasil de 1938 a 1951, ele foi um grande incentivador da política editorial de publicações na área dos estudos literários e da literatura portuguesa, de uma forma geral. Ele é o criador da revista da Faculdade de Letras, da USP, né? A famosa revista que todos nós conhecemos. E essa nossa coleção, que estamos apresentando hoje, ela é uma coleção de títulos conscientemente multifacetada e não sistemática das literaturas de língua portuguesa, de Portugal e África. Essas obras que compõem, desenham aquilo que eu chamo de portulano para uma navegação nos diferentes estilos e tempos de grandes autores, conhecidos e desconhecidos do público brasileiro. A coleção agrega também pensadores, filósofos e artistas que estejam relacionados com o contexto atlântico. Então, para dar seguimento a essa nossa primeira live, eu convido o Renato Epifânio, que é o organizador e também o responsável pelo livro Pensar de Novo, Pensar o Novo em Tempos de Pandemia. Antes disso, eu gostaria de lhes dizer que a cátedra publicou até o momento 9 livros inseridos nesta nossa coleção Atlânticos, neste primeiro ano de 2021. Então, é um ano muito importante para nós, nessa linha editorial, e nós esperamos, ao longo das próximas semanas, fazer esses lançamentos com os autores. Então, eu passo a palavra ao Renato Epifânio, meu colega, e está com você, Renato. Muito obrigado, Rita. Queria, antes de mais, naturalmente, agradecer este convite, este muito honroso convite, por parte da Rita Santos, por parte da Cátedra Fidelino de Figueiredo, e também esse agradecimento é extensivo à Pontes Editora, que acabou então de editar este livro. Eu começaria por fazer uma breve apresentação da obra e depois partilhar a palavra com alguns dos autores que participaram nesta obra.
Este livro, como foi dito, tem esse título, esse sugestivo título, diria eu, Pensar de Novo, Pensar o Novo em Tempos de Pandemia, e foi uma secção, um conjunto de textos publicados primeiramente numa revista portuguesa, mas que tem uma vocação lusófona, de estabelecer pontes entre as diversas culturas de língua portuguesa, não só entre Portugal e o Brasil, mas de facto também relativamente às demais culturas de língua portuguesa. São mais de uma dezena e meia de textos, reflexões, pensamento livre. Enfim, na capa desta sessão dizia-se ou anunciava-se que era uma conversa com filósofos portugueses sobre a pandemia, e em grande parte assim é, pelo menos se nós considerarmos que podemos considerar a filosofia como o pensamento livre, portanto não restringindo o conceito a uma dimensão estritamente profissional. De resto, esse é o grande timbre, a grande marca também da revista Nova Águia. Promover o pensamento livre, valorizar o pensamento livre, independentemente da formação específica de cada um. Também aí procuramos estabelecer pontes, não apenas entre as diversas culturas de língua portuguesa, mas entre as diversas áreas da cultura. E esta secção é um excelente exemplo disso. Começamos com o professor Adriano Moreira, que é uma das figuras de referência da cultura portuguesa, uma grande figura, com 99 anos. Ainda recentemente tive o privilégio de estar com ele em sua casa. Enfim, ele, devido à idade e devido a alguns acidentes domésticos, tem estado muito condicionado, não pode estar aqui connosco, mas é de facto uma figura de referência, é sempre um privilégio poder ouvi-lo, poder lê-lo. Temos depois textos do António Duarte Santos, que em princípio estará connosco hoje, do Artur Manso, que também estará connosco hoje, de Welter Manuel Carlos, que é um autor cabo-verdiano, professor de filosofia na Universidade de Cabo Verde, o Emanuel Oliveira Medeiros, que leciona na Universidade nos Açores, o José Alves Ambrósio, o Luís Barreiros Tavares. Temos depois um texto partilhado de dois amigos galegos, mas enfim, como todos sabemos, entre Portugal e a Galiza há uma relação muito especial e, portanto, o Luís Garcia Souto não ficará ofendido se nós o chamarmos um filósofo português, pelo menos será um filósofo lusófono enquanto filósofo galego que ele é. Participou também neste livro, aliás o título é sugestivo, Pandemia, Confinamento e Depois, tem alguma utilidade a filosofia? Temos depois também um texto da Maria Afonso Sancho, que relata a sua própria experiência profissional, um texto já póstumo da Maria de Sousa. A Maria de Sousa foi uma grande cientista portuguesa, e falo no passado porque ela entretanto faleceu, e este texto é um texto que nós publicamos neste livro, também em sua expressa homenagem. Temos um texto do Mário Carneiro, que a Rita Santos conhece bem, é um colaborador da Cátedra de Fidelino Figueiredo, aliás é um grande especialista na obra de Fidelino Figueiredo, provavelmente o maior especialista, pelo menos no plano filosófico, na obra de Fidelino Figueiredo, um texto também do Mário Forjás Seca, um texto do Miguel Real, que está aqui connosco também, que todos conhecem, um dos mais conhecidos romancistas e ensaístas portugueses na atualidade, um texto sobre o Nuno Souto Maior Ferrão, que é historiador, um texto sobre o Paulo Ferreira da Cunha, que é um eminente jurista português, tem colaborado também regularmente na Nova Águia, e finalmente, para além do texto de mim próprio, esta secção, este livro termina com um texto do Rodrigo Sobral Cunha, que é também alguém formado em filosofia,
e que nos enviou esta sua reflexão. Eu gostaria agora de, ainda nesta primeira fase de apresentação geral do livro, de ler o prefácio que na altura escrevi. Eu estive a relê-lo agora e acho que descreve bem o que se pretendeu com este livro. Escrevi que, de facto, dizem os clássicos que a filosofia chega sempre demasiado tarde. Daí a conhecida imagem de Hegel, um dos grandes filósofos da nossa história, como sabem. A ave de Minerva levanta-se ao entardecer. Quanto a esta pandemia que nos tem assolado nestes últimos tempos, apenas podemos dizer com alguma certeza que este é já, até ao momento, o acontecimento mais relevante à escala global do século XXI. Quanto ao mais, tudo permanece ainda demasiado incerto. Há ainda, para usarmos uma outra imagem, demasiada poeira no ar. Como dissemos algures, vivemos um interregno. Os mais providencialistas têm sugerido que este interregno foi como que programado, entre aspas. De forma mais imanente ou transcendente, este interregno teria sido depois, passo o anglicismo, um reset necessário. Tal como os nossos computadores por vezes bloqueiam, também o próprio mundo estaria de tal modo bloqueado que teria precisado de um interregno, de um reset, de um reinício. Há ainda, como dissemos, demasiada poeira no ar para conseguirmos antever o futuro que irá emergir deste interregno. Até o momento, o único fator indubitavelmente positivo foi a diminuição substancial da poluição à escala global. E, como sabem, está a ocorrer neste preciso momento uma cimeira precisamente sobre a questão do ambiente à escala global. Já as consequências sociais e económicas têm sido, até o momento, indubitavelmente negativas, para não dizer catastróficas. Em Portugal e no Brasil, como em todos os restantes países do mundo, houve muita gente a ficar de um momento para o outro sem emprego, sendo que muitos desses empregos não irão previsivelmente regressar, pelo menos tão cedo. A prometida vacina, entretanto chegada neste ano 2021, irá de certo antecipar esse necessário futuro pós-interregno, seja pelo seu poder real sobre o vírus, seja apenas, também necessariamente entre aspas, pelo seu efeito psicológico em todos aqueles que mais o temem. Com a vacina, o mundo parece finalmente em condições de virar progressivamente a página deste interregno de confinamento pandémico e de medo generalizado. Com ou sem vacina, teríamos mais cedo ou mais tarde de virar esta página. O interregno é, por definição, um estado transitório, um estar, não o ser. Os textos que se coligem neste livro, mais de uma dezena e meia de textos do universo de colaboradores da revista Nova Águia, uma revista de filosofia e cultura lusófona, não nos dizem qual será esse futuro pós-interregno. Foram textos escritos no olho do furacão, passa a expressão, quando nem sequer era visível, como agora já é, essa luz ao fundo do túnel. Em todos eles, porém, pulsa uma esperança. E permitam que cite expressamente um texto deste livro, um texto de Miguel Real, que diz assim, a certa altura. Eduardo Lourenço, quando jovem, na sua estada em Paris, escreveu um texto em que falava da personagem de um romance, que nos últimos dias de vida se levanta da cama, vai ao quintal e planta uma bolota de carvalho. É a realização concreta do princípio da esperança. Ele nunca verá, estou a continuar a citar, ele nunca verá o carvalho levar sobre a paisagem, mas foi o seu contributo para que a vida continuasse. Que cada um de nós, hoje, neste tempo suspenso, perante um futuro vazio, plante a sua bolota. Uns escrevendo, outros pintando, outros compondo música, outros fazendo teatro, cinema, animação, jornalismo, outros trabalhando nas suas profissões. Este livro, enfim, fim de citação, e concluindo, pela minha parte,
este livro é também uma bolota, a nossa bolota para o futuro, nomeadamente para o futuro das relações luso-brasileiras, que igualmente têm sido afetadas por esta pandemia. Em tempos de crise, em tempos de uma crise tão grave como aquela que atravessamos, a tendência natural é que cada país se feche em si próprio. Passada esta crise, esperemos que a ponte transatlântica renasça ainda mais forte. E, da nossa parte, neste caso em particular da revista Nova Águia, certamente que estamos apostados em consolidar essa ponte, para nós tão importante, essa ponte lusófona entre Portugal e o Brasil. E, dito isto, não sei se o Miguel Real já está connosco outra vez, ele há pouco estava aqui no estúdio, na sala de espera. Caso o Miguel Real esteja presente, eu gostaria de lhe passar a palavra. Foi o autor que eu citei aqui no prefácio. Está aqui. Muito bem, Miguel. É sempre um gosto ter-te connosco. Obrigado, Miguel... eu também, é sempre um prazer. Cumprimentar a Rita Santos também, cumprimentar a editora Pontes, que a Cátedra Fidelino Figueiredo e a editora Pontes convidou-me para lançar 2 livros no Brasil, 2 romances. Já os enviei, aliás, o agente literário já os enviei. Um é sobre o Padre António Vieira, O Sol da Terra, e outro é sobre o Último Negro. Portanto, espero Bem, aquele texto que tu citaste, e agradeço a citação, foi escrito logo no princípio da pandemia, portanto foi no primeiro mês, para o Jornal de Letras, quando o Jornal de Letras pediu a vários autores que refletissem um pouco sobre o que estava a passar. O problema, a situação estava má, mas estava péssima. O vírus começava a atacar em Portugal, estavam a começar a organizar-se hospitais de campanha, ainda nem estavam organizados, mas já havia montagem em Santa Maria, no Porto, em São João, no Hospital São João, na cidade universitária também, portanto eram grandes tendas o medo mais entre os leitores de jornais e era um mal invisível, e eu resolvi pensar um pouco numa página e meia, que é o que me dão no JL, numa página o mal e o bem. E até logo uma visão não otimista. Nestas situações dramáticas, o pessimismo, o otimismo não são conceitos apropriados, mas sim o conceito de esperança. Ou seja, se o mal estava a chegar, se o mal já estava sob a nossa cabeça, nessa altura já tinha morrido um treinador ou um preparador físico da Amadora, do clube da Amadora, já tinha morrido. Foi muito noticiado essa. Foi uma das primeiras mortes. Um senhor, pois foi, acho que foi a primeira morte mesmo. Depois morreu a seguir um banqueiro que tinha estado na Áustria e começou lentamente os telejornais, e os jornais, claro, mas os telejornais das 8 começaram a abrir com uma morte, 2 mortes, 4 mortes. Cuidados intensivos começaram também a abrir nos hospitais e começou a suspeitar-se, isto era a suspeitar-se que não havia ventiladores suficientes para as pessoas mais idosas auxiliar a sua respiração. Eu achei que devia dar um ar de esperança. Que tinham acontecido historicamente, dramáticos, digamos assim, o com Esparta a tomar conta de Atenas, a vencer Atenas e a derrubar as muralhas
atenienses indefesos. Atenas era o espírito, representava o espírito da Grécia, mas mais tarde, no helenismo, em conjunção com a Bíblia dos 70, a conjunção da cultura judaica, nasce uma nova civilização. Ainda hoje pensei relatar o acontecimento de 1755, em que a Europa presumiu e muito tempo. Para 1000 mortos, 6 minutos, foi o terremoto de 1755, mas não, hoje sabemos que não foram 100 mil, foram 10 mil, mas num espaço limitado, na Baixa de Lisboa, entre o Rossio e a Praça do Comércio, ou seja, temos ali 1 quilómetro, máximo 2 quilómetros quadrados. Portanto, quem viveu isso deve ter sentido o horror, agora não o medo só, mas o horror de ter o que foi o dia 1 de novembro de 1755, às 9h45 da manhã. Aliás, sobre o terremoto é brasileiro. É o mal sobre a nossa cabeça, da professora. Agora esqueci, eu até fiz a apresentação, mas. Deixa lá isso. Esqueço-me agora o nome, mas ninguém se lembra. Não é da professora da Universidade de Brasília, depois do Rio de Janeiro, agora acho que está jubilada, está reformada. E editada em Portugal, aqui também, há pouco tempo, pela Companhia das Letras. Bem, então eu fazia uma relação entre o mal e o bem, considerava o mal uma constante ontológica, portanto, o mal como a morte, o mal como a angústia, a angústia psíquica, o mal como a dor física, portanto, a doença, a carência de recursos. Nós estamos com alguma dificuldade em ouvir-te, Miguel. Tem havido muitos cortes. Esperemos que a ligação melhore. Em todo o caso, aliás, por aquilo que ouviram, os certos que eu li do texto, do excelente, belíssimo texto do Miguel Real, de facto, é isso mesmo. Portanto, há uma consciência muito lúcida daquilo que se está a passar. Portanto, não há aqui otimismos tolos, nem também pessimismos inconsequentes ou que nos levariam macabro, digamos assim, ao suicídio, à paralisia completa. Há essa consciência histórica, a que eu sou muito sensível, de que, mal ou bem, a vida continua sempre. Exatamente, era isso. E temos que plantar a nossa bolota, porventura. É tal bolota. Exato, não já para nós. Gostei muito de dizeres que o texto, quer dizer, o livro era a nossa bolota. Eu gostei muito daquela imagem, parece uma imagem muito lúcida e muito sugestiva. A ideia de que nós, nem é sequer aquela ideia também mais comum, que enfim, já que não é para nós, é para os nossos filhos ou para os nossos netos. É para a comunidade num sentido mais lato, é para o mundo. Exatamente. Alguém há de beneficiar, alguém há de retomar o nosso trabalho, em parte. Exatamente, é isso mesmo. E isso é uma imagem, enfim, é uma ideia que naturalmente que não põe fim ao drama, não põe fim a algumas tragédias pessoais, a muitas tragédias pessoais que aconteceram, mas que, enfim, no plano geral eu diria que apesar de tudo, não deixa de ser um fator de esperança. Miguel, continua aqui connosco. Entretanto, eu vou chamar aqui ao estúdio o nosso amigo Luís Garcia. Aqui a ver. Exato. Vou chamar o Luís Garcia Soto, que nos fala da Galiza, e que é também um colaborador muito regular da revista Nova Águia. É sempre um gosto ouvi-lo. Ele foi decano da Faculdade de Filosofia
da Universidade de Santiago de Compostela, e, como todos sabem, há de facto uma relação muito especial entre a Galiza e Portugal, e por extensão, entre a Galiza e todos os povos de língua portuguesa. Luís Garcia Souto, queria, antes de mais, agradecer o teu contributo para este livro, em particular, e gostaria também que partilhasse, então, connosco, enfim, o que procuraste expressar no teu texto, nesse teu contributo para este nosso livro. Muito obrigado, Renato, e muito obrigado a todos, a Cátedra Fidelino de Figueiredo, a editora Pontes e a todas as persoas que fixeran posible pois a aparición deste libro e antes do número da Nova Águia no que se recollía estas reflexións sobre a pandemia. No noso caso, é unha reflexión conjunta con outro profesor de filosofía, o Miguel Quintanar, e o que nos intentamos nese texto é responder de dúas maneiras á pergunta de se a filosofía tiña algunha utilidade para contribuir a enfrentar a pandemia. E no noso traballo, primeiro pensamos no que sería o uso privado da razón, ou seja, o que nós, o Miguel e eu, na nosa experiencia persoal, pois debíamos a filosofía na maneira como estábamos a enfrentar a pandemia. Entón, o traballo ten unha primeira parte que é esta reflexión e unha segunda parte que é unha revisión dos pronunciamentos e posicións de diversos filósofos e filósofas contemporáneos, porque con motivo da pandemia apareceron varias publicacións e nós, pois, partindo de dúas, tres publicacións e algúns contributos singulares, fixemos como unha panorámica de opinións tentando pois dar unha imaxe das liñas como se pronunciaran os filósofos e filósofas e subliñando aquilo con o que estábamos máis de acordo, que simplificando moito pois era unha valorización positiva do que se estaban intentando facer os gobernos e as sociedades e con unha visión relativamente optimista quanto ao futuro. E, de alguna maneira, ese é o noso contributo. No do uso privado da razón, pois partíamos de un facto puramente casual, o que no meu caso, tamén no de Miguel, termos sido leitores a tempo, leitores atentos de Michel Foucault e, por tanto, ter lido coisas dele en que falaba pois sobre as epidemias, as pestes, os mecanismos de control social, etc. E esa circunstancia puramente debida ao acaso, pois faz con que no momento que aparece este problema, pois teñamos na cabeza esas respostas sociais que senón nós non coñeceríamos como profesionais da filosofía, pois que fixeran as sociedades históricamente para responder a estes males. E, de alguma maneira, pois a nosa reflexión en concreto sobre a vivencia da pandemia e como tiramos proveito dos nosos coñecimentos filosóficos como un apoio, como un acompañamento e tamén para facermos pois unha idea esperanzadora, porque facemos unha leitura en positivo mesmo de aquelas coisas que o Michel Foucault suliña en negativo, pois nós somos máis animosos e vemos o lado positivo. E con iso tamén queríamos contribuir con este número da Nova Águia e agora con este libro a lanzar unha mensaxe construtiva como actitude básica que podemos desde o campo do pensamento pois
contribuir, sumarnos a esta luta que continúa agora con moitas mellores perspectivas. E simplificadamente, pois esta é a noso traballo no que se comentan as opinións de filósofos como Badiou, Han, Agamben, os diferentes os diferentes pronunciamentos que nos pareceran significativos de pensadores e pensadoras contemporáneas como Judith Butler, por exemplo, entre as mulleres. E eu Muito bem, creio que Luís. isto resume o nosso contributo. Muito bem, Luís. Penso que foi uma muito boa apresentação, uma muito sugestiva apresentação do teu texto. Obviamente não é suposto as pessoas aqui apresentarem na íntegra os seus textos. Para isso é que servem os livros, para os textos poderem ser lidos. Até porque o livro já pode ser encomendado diretamente na Editorial Pontes. Ainda não chegou a Portugal, mas também quando chegar em Portugal, certamente que teremos algumas sessões de apresentação. E, quem sabe, fica também o repto aqui ao nosso amigo Luís Garcia Soto, fazer uma apresentação do livro na Galiza. Pois. Teríamos todo o gosto em fazê-lo. Pois entretanto, intentaremos. Muito bem, depois agendaremos isso. Entretanto, chamo aqui ao nosso estúdio a Maria Afonso Sancho, que também participou neste volume. Maria Afonso, boa tarde. A Maria Afonso, no seu texto, fala sobretudo da sua experiência profissional e desta experiência de confinamento geral que todos nós atravessamos. Maria, por favor. Boa tarde e obrigadíssima pelo convite e por estar em tão boa companhia. E adoro a Galiza também e o Brasil. Portanto, sinto-me muito bem aqui. Eu não sou uma pessoa muito formal, eu sou mais de artes do que da academia. E não quero ofender ninguém, mas não sei bem qual é. Não estou a sentir assim muito à vontade, não sei qual é o protocolo. E, portanto, muito boa tarde. Vou ver o que é que eu posso contribuir. Quando o Renato falou do assunto que ia ser tratado, eu pensei no que é que da minha experiência eu podia ajudar alguma coisa a viverem melhor com esta situação nova. E então resolvi falar da minha vida em teletrabalho, que eu nunca tive um emprego, mas sempre trabalhei. E então tinha que me organizar. E nessa altura, durante os anos 80, na altura dizia-se que o jornalista era freelance. Agora chama-se teletrabalho, portanto havia todas umas peculiaridades extraordinárias que não têm nada a ver com a realidade atual, que não havia computadores, ainda era com máquina de escrever, telefone, gravador, que tinha que berrar um código para a máquina, para a gente não estar em casa à espera do telefonema. Era assim uma coisa muito, muito, muito diferente. Atualmente eu já estou muito farta disto tudo. Eu, como vivo na vanguarda, para mim parece-me que estou a atravessar um pesadelo distópico dos meus sonhos cientifistas de adolescente. Eu, quando era adolescente, só fiz uma asneira, que foi ser cientifista. E chateava a mãe a dizer, não está provado cientificamente, não é de considerar. E agora aterrei neste tempo em que estou a fazer como eu fazia nos anos 70. E depois há uma coisa, a minha vida foi muito também na moda. E na moda, ninguém faz partidos das saias compridas contra as saias curtas ou das calças justas contra as calças largas. Nós sabemos que tudo passa. Portanto, acabo por ter uma noção de que os excêntricos loucos da moda se calhar são um bocadinho mais ajuizados do que os cientistas dogmáticos. Também por várias circunstâncias da minha vida, porque a minha base de estudos foi de ciências, estudei medicina e depois arte.
para mim é muito... A atitude científica ou cientifista acaba por ser muito, muito presente ao longo de toda a minha vida. E uma coisa que eu notei entre os cientistas com quem convivo é que eles se separaram em dois grupos, que são os cientistas dogmáticos contra os cientistas de verdade. A sensação que eu tenho é que eu também trabalhei em cinema, portanto tenho assim estas imagens. Eu trabalho muito com estas imagens. É que estamos todos meio exterminados na camarata de um campo de concentração ou de uma coisa assim qualquer, e aparece o soldado nazi com aquelas fardas lindas do Hugo Boss e bate os calcanhares e debita a verdade obrigatória para aquele dia, todos os dias. Portanto, isto para mim pronto, é assim. A gente não pode discutir com os soldados nazis, é assim, pronto. Eles vão dizendo aquelas coisas, quando lhes derem ordem para outra coisa, eles fazem outras coisas. São um bocado cruzados com este conceito de soldado nazi, é uma pessoa cruzada assim com robô. Portanto, também não vou discutir com eles. Minha mãe dizia-me sempre, quando eu estava lá com as manias cientifistas adolescentes, que o mundo já existia antes do método científico, existirá depois do método científico. E a senhora era muito, muito sábia. Eu deixei de ser cientifista assim lentamente. Comecei a desconfiar pelo método das calorias, que aquilo não batia certo. Depois vim a saber também do teste do carbono 14. Parece que está todo errado, mas continuam-se a construir teorias históricas, arqueológicas e geológicas em cima do carbono 14, que não presta para nada. Portanto, isto é assim uma coisa que eu estou desejosa de 2025. Parece que isto está de acabar. Mas eu lido bem com as dúvidas, basta-me que o próximo passo seja em terra firme, o resto podem ser nuvenzinhas. E da minha também longa experiência sobre a cura, que foi a coisa que eu mais procurei ao longo da vida, o que eu vejo é milagres acontecerem sempre que alguém contacta com o sentido da sua vida e com a verdade. Pronto. Muito bem, Maria Afonso. Penso também que foi uma apresentação muito sugestiva relativamente à tua partilha, à tua reflexão, ao teu texto. E fica também esse convite para que possam ler mais este texto deste livro que está a ser apresentado hoje aqui nesta sessão. Entretanto, chamo também aqui ao estúdio o Artur Manso. Julgo que ele continuará a estar connosco. Muito bem, Artur. Agora também com câmara, que é sempre bom. Há pouco não te conseguíamos ver. Agora conseguimos ver perfeitamente. Artur Manso, que é docente na Universidade do Minho, é professor de Filosofia da Educação, tem sido também um colaborador muito regular da Nova Águia e é alguém, permite-me, Artur, este elogio, é alguém que eu pessoalmente muito prezo, porque, aliás, é exemplo dos restantes, é alguém que, enfim, passa o plebeísmo, é alguém que pensa realmente pela sua própria cabeça, que não está confinado, e é uma expressão que faz todo o sentido usar aqui, não está confinado em linhas de pensamento rígidas, em escolas fechadas em si mesmas, é alguém que, de facto, quando escreve e quando pensa, destrói muros e constrói pontes. Artur, é sempre um gosto ter-te connosco e gostávamos então que partilhasses também o teu contributo para este nosso livro.
Eu julgo que estás sem som, Arthur. Nós não te estamos a ouvir. Agora já vou bem. Agora já sim. Muito obrigado pelas tuas palavras. Certo, não mereço. Vê se consegues alinhar a câmara, Arthur. Bom, perdemos. Tentava alinhar a câmara, mas perdemos. Entretanto, eu não sei se está mais alguém na sala, julgo que não. O António Duarte Santos disse que em princípio estaria presente, mas estava um pouco condicionado por compromissos profissionais. Não sei se ele já entrou, julgo que não. Recordando, este é um livro que conta com mais de uma dezena e meia de colaborações, de autores, todos eles lusófonos. Já aqui ouvimos o nosso amigo galego, Luís Garcia Souto, que publicou um texto em parceria com o Miguel Quintanar. Entretanto, temos connosco de novo o Arthur Manso, ou tínhamos connosco de novo o Arthur Manso. Ele vai voltar a insistir, aliás, é uma também das lições deste confinamento, é que nunca podemos desistir e portanto, há sempre caminho em frente. Mas estava a dizer que são mais de uma dezena e meia de contributos, pessoas de formação diversa, e penso que isso só enriquece a secção, este livro. Abordagens muito diferentes entre si, mas isso também é uma marca, de facto, da revista Nova Águia, que naturalmente transparece neste livro. Como dizia há pouco, nós, sobretudo, valorizamos essa dinâmica da construção de pontes entre as diversas áreas da cultura, e neste caso, em particular, entre as diversas culturas de língua portuguesa, e, portanto, não há tabus para além desses, não há linhas vermelhas, e todos têm total liberdade para escrever, e por isso também salientamos que o que mais valorizamos é esse pensamento livre, esse pensamento genuíno. E também por isso são estas as pessoas que colaboram neste livro, porque apesar de serem contributos diferentes entre si, são todos eles contributos muito genuínos, de pessoas que de facto pensam, procuram pensar a partir da sua própria vida, e não condicionados por preconceitos, por modas filosóficas, ideológicas. Isso parece-me particularmente pertinente, sobretudo nos dias de hoje, como sabem, que há cada vez mais, eu diria, eu tenho escrito sobre isso, há cada vez mais condicionamentos ao pensamento no espaço público. Enfim, fala-se muito até cada vez mais de uma cancel culture, ou seja, de uma cultura do cancelamento, que leva muita gente a ter medo de pensar, a ter medo de escrever, a ter medo de expressar as suas opiniões, com cada vez mais medo que essas suas opiniões sejam depois censuradas no espaço público por essa polícia do pensamento que cada vez mais anda por aí à solta. Nós, de facto, na Nova Águia, valorizamos, não temos medo dessa polícia do pensamento, e valorizamos esse pensamento genuíno, esse pensamento livre, e é isso que, no essencial, ressalta deste livro. Eu julgo que o nosso amigo Arthur Manso não está a conseguir entrar de novo. A todo momento esperamos que ele regresse. Em todo caso, eu devolveria a palavra ao Miguel Real. Há pouco disseste que escreveste este livro logo no início da pandemia, quando as coisas começaram, de facto, a agravar-se, quando o panorama era mais do que cinzento. Se tivesses que escrever hoje um texto
também sobre, enfim, sobre aquilo que estamos a atravessar, ainda sobre a pandemia. O que é que dirias de substancialmente diferente? Diferente não, acrescentaria que a pandemia provou entre modernidade e pós-modernidade, venceu a modernidade contra Continuamos com dificuldade em ouvir-te, Miguel. Mas pelo que eu percebi, estás-me a ouvir, Miguel? Dizem os dois, o Habermas e o Honesto. Desculpa, Miguel, mas estamos com muitas dificuldades em ouvir-te. As interrupções agora ainda são piores do que há pouco. Mas pelo que eu percebi, tu estavas a falar, Miguel, estás-me a ouvir? Bom, agora perdemos de novo. Luís Soto, há pouco estavas a dizer que o teu texto procurava também ter em conta ou fazer uma panorâmica das reflexões que, entretanto, naturalmente até escreveres esse texto, tinham sido publicadas, e nesse registro há alguma reflexão posterior, algum livro, algum texto que entretanto tenha sido publicado e que tu tenhas lido, que tenha chamado a atenção, que seja uma mais-valia para esta nossa reflexão conjunta? Ben, pois actualmente estamos a traballar, cando fixemos esa panorámica, eran basicamente pronunciamentos da filosofía internacional. E había algún español, e agora estamos a traballar nos pronunciamentos dos filósofos e filósofas españois. Há un texto de aproximadamente unhas 500 páxinas de pensadores de distintas universidades españolas e outras institucións, recentemente publicado, que é a base do traballo que estamos agora mesmo a facer. E é interesante porque sempre é preciso prestar unha grande atención ao máis próximo. Aprendemos moito do lonxinco, mas moitas veces temos que aprender a aprender do próximo. E entón agora estamos lendo aos nosos conterráneos. Vamos utilizar a palabra conterráneo para non utilizar outra un pouco máis problemática. E estamos a traballar niso. E encontramos reflexións interesantes que son posteriores. Non cando fixemos o traballo para Nova Aia, pois este volume non estaba publicado. É un volume do ano 2021. Entón, estamos a traballar niso. Há unha grande variedade de reflexións e abundan ou predominan as perspectivas críticas, as perspectivas que expresan un temor tanto con a resposta que os gobernos e os estados dan á pandemia e inclusivamente o temor con vista ao futuro. Como podería mutar a sociedade como consecuencia, digamos, deste interregno e na saída deste interregno. Isto é o que predomina. E depois, algunhas intervenções nese libro insisten no que nós parcialmente fixéramos, o valor da filosofía como acompañamento, ou seja, o uso privado que posa facer unha persoa da filosofía, non só ese uso público para, digamos, difundir unha opinión, contribuir a un estado de opinión, uso privado. Tamén há. E, igualmente, há perspectivas máis que preferen facer unha reflexión
digamos, de segundo grau, como estar á expectativa do que son outras voces que proceden do mundo da medicina, da investigación, do mundo da política, e escutar en segundo grau esas voces e construir a partir diso. Isto é unha simplificación, mas son as tres perspectivas que máis predominan e no que estamos a traballar nós. E é un traballo que estamos a facer a grande velocidade porque o temos que defender nun congreso na próxima semana. Muito bem, muito bem. Em todo o caso, eu gostava de, agora, enfim, ainda a propósito disto que estamos a pensar em conjunto, deste período que atravessamos, que estamos ainda a atravessar, por um lado, apontar, enfim, aquilo que já foi 1001 vezes sinalizado, mas que nunca deixa de nos surpreender, não é? Esta aparentemente infinita capacidade de cada um de nós se adaptar. Esta capacidade de resiliência, de avançar em frente. A minha questão, eu gostaria que todos pudessem responder, obviamente querendo, era, obviamente ainda nós não conhecemos o final desta história, mas o que é que vocês acham, mas enfim, na premissa de que esta história da pandemia vai ter um fim, enfim, vai se tornar, pronto, uma endemia, como se diz mais tecnicamente, enfim, uma doença sazonal para a qual haverá enfim, até medicamentos mais eficazes. Como é que vocês acham, por exemplo, que daqui a 10 anos nós olharemos para isto, para este período este período de interregno, como eu lhe chamei, este período de confinamento, este período, acham que foi apenas um intervalo e o filme continuou, como acontece no cinema? Não houve nenhuma alteração substancial? Obviamente, eu ao dizer isto, tenho em conta que eu enfim, troquei impressões com muitas pessoas, com alguns de vós. Eu acho que, por exemplo, as pessoas mais sacrificadas durante este período foram, paradoxalmente, os mais jovens adolescentes, que estavam a entrar na vida ativa, na vida social. Eu acho que para esses jovens este interregno foi um atraso de vida, literalmente, para muitos deles, em todos os níveis, e também, naturalmente, para os mais velhos, não é? Que ficaram ainda mais sós, e todos nós sabemos que a solidão das pessoas mais velhas é uma das chagas da nossa sociedade. Enfim, nós da meia-idade, permitam-me que fale assim todos nós, conseguimos sobreviver a tudo isto. Mas as pessoas mais novas e as pessoas mais velhas, esses, naturalmente, que sofreram mais. Mas a pergunta é, daqui a 10 anos, como é que nós olharemos para tudo isto? Apenas como... Porventura já nem nos lembraremos do que é que aconteceu. Foi apenas um episódio ou foi, de facto, um acontecimento, num sentido forte, não é? Algo que mudou, não direi a história, porque enfim, não há nada que mude substancialmente tudo, não é? Mas algo que tenha sido um marco decisivo. Miguel. Olharemos, sobretudo, como um pesadelo, um fortíssimo pesadelo que esteve prestes a aos anos. Temos o início mais sólido das alterações climáticas, 2030, 2032. Portanto, já nos aperceberemos se as alterações, se o homem conseguiu harmonizar ou amenizar, suavizar, já estão a efetivar-se o degelo, a camada de metano sobre a atmosfera. Olharemos com um pesadelo como uma espécie de grande tremor de terra, não localizado, mas que atingiu o mundo inteiro. Olharemos também como uma espécie de oração guia para que o homem se torne mais bondoso com a natureza, se torne mais bondoso com o outro homem. Eu estava convencido que as alterações sobre o homem próximo, iriam alterar-se. Não,
já vimos aqui, pelo menos em Portugal, pelo menos em Lisboa, que voltou tudo ao tempo pré-pandémico, não é? Desde da utilização do carro, da fast food, tudo aquilo que consideramos negativo, voltou totalmente. Perdi um pouco a esperança que eu tinha de que o homem precisava um abanão, um forte abanão, seria neste caso a pandemia, para suavizar os seus comportamentos e tornar-se mais amigo do homem, o homem mais amigo do homem, não usando a caridade, mas usando a solidariedade, que a maior parte dos Estados nos deram exemplo, pelo menos o português deu-nos esse exemplo com os subsídios a layoff, o aumento do subsídio de desemprego, o prolongamento do subsídio de desemprego por mais de um ano, etc., até as organizações não governamentais que davam refeições, almoço e jantar a milhares de pessoas, inclusivamente o Exército, que estava na Praça Paiva Conceiro, quase no centro de Lisboa, a distribuir refeições, que a maior parte das vezes era frango, mas não interessa, mas quem tivesse fome e quem não tivesse dinheiro ia lá buscar. Portanto, digamos que eu estava convencido que isso poderia talvez continuar. Não continua, já percebi que voltamos o instinto, o egoísmo, o super egoísmo que cada homem tem dentro de si, reapareceu, e agora com muita força, como se agora durante estes meses quisesse viver aquilo que não conseguiu viver durante um ano. Muito bem, Miguel. Entretanto, temos de novo connosco. Não percebi. Não ouvi. Estava a agradecer, Miguel. Estava a ver se o Artur Manso conseguia também participar. Conseguem ouvir-me? Conseguimos perfeitamente. Então, pronto, Artur, então não vou conseguir ver por causa da câmara, mas já agora não vou só dizer duas ou três coisas. O texto que fiz, que aí está, reflete um pouco o meu pensamento na altura. Eu fui-lo sem nenhum propósito, a não ser de facto refletir sobre aquilo, portanto, no confinamento, mais ou menos. Portanto, e é isso. Eu gostei muito de ouvir as palavras do Miguel, mas eu sou completamente contra. O texto, aliás, reflete um pouco isso. Eu sei que nada ia mudar, tinha a certeza absoluta que nada ia mudar, né? Aliás, ia mudar durante os picos. Sim? A esperança. Mas a esperança é aquela coisa que ficou lá na panela, e como você sabe, está lá entre a tampa e o conteúdo e anda ali. Mas, Artur, o teu texto, até pegando no título, que é sugestivo, é: a pandemia vencerá o hedonismo? Não vencerá. O hedonismo não é necessariamente um sinónimo de egoísmo, não é? Não é, mas acaba depois por virar. Na minha opinião, a condição da humanidade é essa. E nós não vamos agora mudá-la. Aliás, nós já tivemos catástrofes. Nós somos muito bons, de facto, em momentos de catástrofes. O povo é maravilhoso naquelas meia dúzia de horas, ou naquele mês, ou um mês e meio, ou um ano. Depois é como o Miguel diz, volta tudo igual. Eu não sei qual é a dúvida das pessoas. Sempre foi assim na história. Não havia nenhuma evidência de que desta vez fosse diferente. Eu acho que toda a gente, pelos exemplos que a história nos dá, acho que o que está a voltar, digamos assim, ao que era antes é uma evidência que não será... Para mim, não é de espantar. Portanto, eu sou um pessimista realista. Gosto muito de analisar as situações, ou de refletir a partir de uma... Não é da questão da esperança. A esperança, eu acho que é importante a gente tê-la como no horizonte, mas acho que não adianta muito
nós estarmos a pensar que momentos destes nos vão dar, vão Então, proporcionar aquele clique ou não sei o quê. então Isso não vai acontecer. achas que daqui a 10 anos olharemos para, enfim, para este período e, enfim, e não daremos especial relevância ao que se passou? Foi apenas um Não, episódio. exatamente. Daqui a 10 anos, nós que o vivemos mais intensamente, já nem nos vamos lembrar. Tens razão numa coisa, eu aí penso um pouco também como tu já referiste, a questão dos mais novos. Acho que aí há um problema, de facto, que nós não sabemos medir ainda as consequências. Eu acho que aí é uma interrogação, porque eles são as grandes vítimas desta coisa, são de facto eles, portanto tiveram 1 ano e meio, 2 anos de vida interrompida, em idades muitas vezes que não é fácil, digamos assim. Eu acho que eu não tenho grande expectativa que as coisas modifiquem, não sei o que é. Gostava de dar outro exemplo, mas eu não posso escrever contra aquilo, ou não posso dizer algo que eu não penso. Aliás, a mim custou-me imenso. Eu olhava as pessoas. Depois é assim, nós temos que relativizar. Se não fosse a questão dos mídias, a situação não tinha, na minha perspectiva, não tinha tomado estes contornos. Que a situação, sendo grave, podia ser controlada de outra forma. Não foi por causa dos mídias e da chamada democracia e do Sim, obviamente que as coisas hoje têm uma repercussão que não tinham no passado. No passado, claro, porque era isso há 100 anos, a epidemia que houve há 100 anos, com consequências imensamente maiores, mesmo em termos de mortes, não teve esta repercussão. E mais, ela resolveu-se mais ou menos à volta de 1 ano, foi o que aquilo durou. Nós já vamos quase com 2, provavelmente vamos ter ainda 3, e se passar a endemia, portanto não sabemos quanto mais. Portanto, temos aqui é paradoxal esta maneira como nós olhamos as coisas. E depois, este medo que as populações tomaram para si é incrível. Eu olhava à minha volta no tempo do confinamento e eu nem sequer as janelas, eu moro na cidade, não sou daqueles que têm a sorte de poder passar o confinamento nos quintais ou nas aldeias ou não sei quanto, ao ar livre, digamos assim. E eu olhava à volta da zona onde moro, via os prédios todos com as janelas fechadas e as persianas corridas, e eu era assim, de verão, de inverno, estivesse o tempo bom, estivesse o tempo mau. E eu refletia muito sobre isso, o que é que leva as pessoas numa situação destas, portanto, ainda a isolarem-se mais e quase que a fazer da casa um microcosmos inerte, onde nem se comunicava com o exterior, nem sequer para a luz entrar. Pá. Isto me meteu uma confusão enorme, ainda me mete agora. Portanto, eu não lhes roubo mais tempo, lamento que não tenha... Que aquilo que eu escrevo não tenha essa dimensão de esperança, porque eu não acredito nessa coisa, portanto, não acredito, acho que isso não vai acontecer, nunca vai acontecer. E é por isso que eu acabei, já agora, o texto com um poema do Sardo, de Francisco Sardo, que foi meu professor há 30 anos, já falecido também, e que eu gostava de ler para ficar também com aquilo que eu acho desta situação toda. Ele diz, o poema intitula-se Ítaca, e diz ele, eu vou lê-lo, portanto, que acho que é bonito e fica bem para acabar. De Ítaca ficou uma distância, ou a viagem de tudo ainda podermos, paixão do labirinto onde tecemos o que nos resta embora na abundância do que perder nos cumpre em cada hora. Só a viagem vale e nos devolve, na cidade que depois esqueceremos, o que a memória foi da intensidade. Portanto, eu acho que isto aqui resume um pouco o que eu disse, compondo com uma citação que está na página anterior do Voltaire, quando acaba o Cândido,
Cândido, que é a tal reflexão da esperança sobre o terremoto e as consequências e o otimismo e o pessimismo, não é? E mais ou menos o Cândido, o Voltaire é um tipo insuspeito, digamos assim, não é? Basicamente, olha, o que é que vamos fazer? Cada um cuida do seu quintal. Basicamente, nós não cuidamos só do nosso quintal em termos, quando as coisas estão graves. Isso é uma coisa que a humanidade tem boa, digamos assim, mas logo a seguir cada um vai plantar as suas coubitas e os seus tomatitos e os seus agriões, colher, temperar e Sim, comer. mas a questão, Arthur, a questão é, se todos nós cuidássemos devidamente do nosso quintal, certamente que o mundo estaria muito melhor. A questão é que muitos de nós não cuidam devidamente do quintal. Tens razão. Quanto a esse. Em todo o caso, eu acho que temos que fazer aqui uma ponte entre o Arthur e o Miguel, porque apesar de tudo, as vossas posições não parecem reconciliáveis. Não, eu concordo, eu estou com... Até porque há diversos graus de egoísmo, naturalmente, não é? Eu também não sei o que é que seria uma pessoa que não tivesse consciência de si, ou que não e certamente não é isso que o Miguel defende, ou enfim, que não se preze, que não se valorize, que não esteja interessado em si próprio, que não cuide dos seus interesses. Obviamente que esse é um egoísmo, até diria, saudável e natural. Outra coisa é um egoísmo absoluto que nos leva à indiferença, se não ao desprezo dos outros. Obviamente, também não é isso, Arthur, que tu defendes, não é? Claro, naturalmente, eu concordo, eu subscrevo inteiramente tudo que o Miguel disse. Não é isso que está em causa. Claro, o que está em causa aqui não é que essa esperança, digamos, que ele tem, ou que os meus concidadãos têm, eu percebi. A questão não a subscrevo, só isso. Certo, a questão era que o Miguel tinha a expectativa que esta pandemia... Exatamente. Gerasse um antes e um depois, pronto, uma alteração do plano social e político, e isso aparentemente não está a acontecer. Não está. Tem que acontecer. Isso não vai acontecer, certeza absoluta, pá. Muito bem, meus amigos, nós estamos quase a terminar, mas ainda gostava... Renato, dás-me só um minuto. Sim, força. Só um minuto para dizer que, de certo modo, a história prova que o futuro é melhor do que o passado. Portanto, o futuro agora é meta-história. Em qualquer altura, o futuro tem sido sempre melhor que o passado, com exceção de alguns momentos. E, portanto, nós vivemos hoje melhor do que o século XIX, melhor do que o século XVIII. Estou a falar agora nos hábitos comportamentais mais básicos, ter pão, ter casa, ter educação, essas coisas básicas. E a minha esperança reside justamente, é um bocado como o Bloch dizia, reside justamente em que o futuro é sempre melhor que o passado. Pronto, era isso. Isto não é uma prova científica, é evidente, não é? Mas pelo menos ajuda, digamos assim. Pronto, obrigado. Muito bem. Maria Afonso, mantendo aqui este repto, imagina, isto é uma espécie de convite antecipado, imagina que daqui a 10 anos a revista Nova Águia publica o dossiê a perguntar, então, afinal, o que é que significou a pandemia? E certamente que o Arthur Manso dirá não significou nada, como era suposto, e o Miguel escreverá também não significou nada, infelizmente. Ou nenhuma alteração substantiva. Tu consegues antecipar o que é que poderias escrever daqui a 10 anos, Maria Afonso? Estás sem microfone. Estás sem microfone. Okay. Agora sim. Não, o microfone está ligado. Sim, agora sim, mas há pouco estavas sem microfone. Vamos lá ver, 2031. Eu espero que se saiba a verdade do que está a acontecer, porque isto é uma confusão tão grande de informação e contra-informação, e todos os dias a verdade insufismável muda, que espero que com distância a pessoa seja objetiva. Agora, do meu lado dos estudos da astrologia, já há 800 anos nós andávamos à espera disto. Não sabíamos o que é que seria exatamente,
O ciclo mais antigo é de 800 anos, mas há outro, creio que de 200 e outro de 40 e não sei quantos. Mas eu também não preparei essa parte e são muitos ciclos a fechar-se atualmente. Portanto, isto vai mesmo mudar o mundo. Como eu estou sempre nas vanguardas, já estou na permacultura há uns 20 e tal anos. Também foi sempre a minha... Já tenho as minhas couves e o quintal e essas coisas todas. És autossubsistente já? Não, também não sou ainda... Mas, por exemplo, só de ter ervas aromáticas em casa, baixou para aí as minhas contas de supermercado biológico de uns 300 para uns 100. Bom. As couves e não sei o quê, que realmente é uma diferença enorme. Tens que vir aqui à casa do Miguel Real, que o Miguel Real tem um grande terreno para plantar as coisas. Então temos que ir organizar isso. Okay. Agora, por exemplo, uma das coisas que eu vejo aqui é que quando se fazem aquelas análises, coitadinhos, não tinham dinheiro nenhum. As pessoas tinham uma aquarela, tinham um quintal, tinham não sei o quê, e o dinheiro não é tão necessário como uma pessoa que... Sim, obviamente a pobreza... Portanto, essas análises estão erradas por causa disso, dessa realidade. Depois... No passado, quem vivia no campo tinha sempre alguma fonte de subsistência, como tu dizes. Tinha sempre... E as famílias organizavam-se, um dava isto, outro dava aquilo. A pobreza nas cidades, em geral, é sempre muito mais... É horrível, sofrida, na cidade é horrível. Agora, portanto, o que eu sinto é que vai mesmo mudar imensas coisas. O que eu sinto é que o que agora se valoriza vai estar obsoletado e ridicularizado e desvalorizado, e vamos ver imensas asneiras que têm sido feitas e que vão aparecer e que a pessoa vai tomar consciência, isto já para 2025. Agora, no meio disto tudo, há que isto são dicas, não é propriamente uma coisa coerente, mas o convívio com perversos cria histéricos. Um perverso cria assim uma multidão de histéricos atrás dele. Portanto, tenhamos isso em consideração quando analisamos as coisas. Depois por exemplo, eu sou ecologista assim há 50 anos e sou artista e não vou a sítio nenhum de artes. A ecologia, por exemplo, já está toda a gente a dizer que o CO2 está a haver falta, que as plantas precisam e que há imensa, e que isto é tudo um disparate. Pronto, não sei, está de alguém ganhar com isto, mas... E depois há esta coisa que é valorizar-se a cobardia, que me faz imensa confusão também. Depois, outra coisa que eu acho que se vai obsoletar é esta coisa, sacrifique-se para o bem geral, que ao fim e ao cabo a pessoa tem que trabalhar sobre si mesma, e quando alguém está a querer salvar o mundo, precisa de cuidar de si mesmo e deixar de andar a querer endireitar o mundo e os outros. Que isso é sempre sinal de desequilíbrio e da pessoa não estar centrada. Não, e sobretudo se cada um fizer esse trabalho sobre si próprio, isso certamente reverterá para o mundo em geral. Eu amo os outros como a si mesmo. Se a pessoa não se ama a si, como é que vai amar os outros? Pois é que esses discursos de desprezo de si próprio, de individualidade, podem ser muito perversos. E há outra coisa também muito nós perversa. Temos de terminar, Maria Afonso, temos de terminar, mas diz lá. Ok. Então, para terminar, e fazendo esta ronda, Luís Garcia Soto, daqui a 10 anos, como é que achas que vais olhar para este tempo, para este período? Eu quase declino o uso da palavra, só digo que me preocupa do que dicías, como pode ser a socialización da xuventude que agora leva 2 anos perdidos e que, como consecuencia diso, o seu mundo é moito máis virtual que real. É unha preocupación e espero que dentro de 10 anos pois non sexa unha preocupación, sino algo absolutamente que teña producido uns frutos maravillosos, mas agora vexo un problema aí. Muito bem, muito bem. De facto, eu acho que, aliás, eu comecei por dizer isto, todos estes textos, sem exceção, foram escritos no olho do furacão, no meio da tempestade. Agora, aparentemente, as coisas estão a serenar, mas ainda não há distância suficiente para percebermos, de facto, o que mudou
se algo mudou de forma substantiva ou se este de facto foi um mero intervalo e tudo continua exatamente na mesma. Daqui a 10 anos certamente já teremos distância suficiente e fica aqui a ideia, enfim, foi germinando ao longo desta agradável conversa. Daqui a 10 anos tínhamos uma secção na revista Nova Águia a olhar para trás, para o que se passou entretanto, e provavelmente fica também o repto para que depois esses textos possam também ser publicados no Brasil com o apoio da Rita e da Cátedra Fidelino Figueiredo. Rita, vamos então terminar. Pois olha, Renato, eu estou aqui pensando quão bom é ter amigos filósofos, porque eles resolvem algumas questões do passado, do presente, e nos propõem logo outras para o futuro. Porque eu ainda estava pensando no que disse o professor Miguel Real sobre as bolotas, e eu fui ficando muito feliz, porque eu falei, olha, então neste ano foram 9 bolotas que estão aqui. Pronto, Essas obrigado. 9 bolotas, que de certa forma já é um alento para o final da apresentação do seu texto, que fala sobre as pontes do Atlântico, que elas vão renascer, mas eu acho que elas estão fluindo sempre, Renato, sempre, nesse diálogo, mesmo tecnológico, e que a gente às vezes pergunta se essa tecnologia, se está bem, se o outro está nos ouvindo, se não está, mas nós estamos plantando essas bolotas aí. Exatamente. Obrigado. E isso é o que me dá um enorme prazer, porque hoje eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu falo, nossa, lá vamos criar um canal. Vamos criar um canal. Porque, como disse lá o Fidelino de Figueiredo, se referindo ao Júlio Verne, que eu falei no início, é essa ideia do movimento, né? De estar sempre em movimento. Então, eu me dou por muito satisfeita. Acho que a imagem do Verne serve muito bem para esse momento agora, que é de estar muito agradecida a todos vocês por trazer essas reflexões no momento em que eu própria, aqui no Brasil, quis encontrar respostas e fui à internet. Eu conto essa história para todo mundo, porque eu fui à internet procurar na filosofia e na literatura. Fui procurar nos escritores e nos filósofos o que é que eles estavam pensando sobre este momento. Então, é um livro que chega no momento em que nós precisamos, lá se vão quase 2 anos, mas nós ainda carecemos de respostas, e aqui tem nortes para a gente pensar sobre o que estamos vivendo, sobre a nossa vida, mesmo que seja como inspirados no texto do professor Miguel Real, de olhar à janela e ver as bolotas que os outros estão plantando, né? Que os outros estão plantando. Então, eu quero agradecer a todos essa participação, agradecê-los também a publicação desse livro e lhes dizer que é uma grande contribuição para o que nós aqui do Brasil fazemos, e eu falo todos nós, não só que estamos na cátedra, mas todos os meus amigos e professores que daqui do Brasil cuidamos para que essas pontes, esses pontos continuem ligados, né, entre Brasil e Portugal. Então, muito obrigada por vocês alimentarem também, ou contribuírem conosco para esse diálogo. E eu quero agradecer a DGLab, o trabalho da DGLab, que tornou possível a publicação dessas obras aqui no Brasil. Cada história delas vocês conhecerão à medida que formos apresentando. E também lhes dizer que a próxima 2 bolotas especialíssimas do próximo ano são os livros do professor Miguel Real, que é O Sal da Terra e O Navio Negreiro, que ele gentilmente aceitou publicar conosco. Obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado.
Então, meus agradecimentos ao Luiz Souto, a Arthur Maria Manso. Afonso, Arthur Manso, ao meu amigo Renato, ao professor Miguel Real e a todos que ficaram conosco até agora e que nos prestigiaram. Muito obrigada. Voltaremos na próxima semana com o lançamento do Helder Simba, que é um escritor moçambicano, A Insurreição dos Signos. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Beijo a todos. Obrigado também. Obrigado. Um abraço.